Meus amados irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos a este momento de oração e clamor diante do Deus Todo-Poderoso. Hoje, nós vamos levantar juntos uma oração especial, uma oração de poder, baseada na palavra Efatá. Essa palavra, pronunciada pelo próprio Senhor Jesus, significa abra-se. E hoje, em nome de Jesus, eu declaro que as portas que estavam fechadas na sua vida vão começar a se abrir. As correntes que estavam prendendo seus sonhos vão ser quebradas, e aquilo que estava paralisado vai ganhar movimento. Você não chegou aqui por acaso. O Espírito Santo conduziu você até esta oração porque há algo no coração de Deus reservado para a sua vida. Talvez você esteja cansado de lutar. Talvez tenha enfrentado portas fechadas na área financeira, na sua saúde, na sua família ou até na sua vida espiritual. Mas hoje, sob a unção da palavra de Deus, vamos declarar juntos: Efatá, abra-se. E aquilo que estava retido será liberado pelo poder da fé. O Salmo 91 nos garante que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E é nessa certeza que iniciamos esta oração. Não confiando em nossa própria força, mas descansando no poder e na fidelidade de Deus. O mesmo Deus que guardou Israel no deserto, que sustentou Elias no tempo de seca, que abriu o mar diante de Moisés, é o Deus que hoje está aqui para abrir caminhos diante de você. Por isso, eu te convido, feche os seus olhos neste momento, respire fundo e entregue a sua mente e o seu coração ao Senhor. Se possível, declare junto comigo em voz alta: Senhor, eu creio que hoje é o dia em que o teu poder vai se manifestar. Eu creio que as portas que estavam fechadas vão se abrir. Eu creio que o teu mover sobrenatural vai transformar a minha vida, e eu recebo, pela fé, a tua bênção sobre mim e sobre a minha casa. Sinta a presença de Deus invadindo o lugar onde você está agora. Não importa se você está em casa, no trabalho, no carro ou até mesmo em um hospital. A mão do Senhor não está encolhida e o seu ouvido não está surdo. Ele pode ouvir a sua oração e agir em seu favor. Hoje é um dia de mudança, hoje é um dia de libertação, hoje é um dia de abertura de portas. Meu irmão, minha irmã, a oração que vamos fazer aqui não é apenas mais uma repetição de palavras, não é apenas um ritual religioso. É um encontro com o Deus vivo, é um momento de entrega, fé e confiança. E se você permanecer até o fim desta oração, eu creio que você será renovado, fortalecido e abençoado. Portanto, prepare o seu coração, porque nos próximos minutos nós vamos mergulhar juntos na presença do Altíssimo, e a unção de Efatá vai se manifestar na sua vida. O impossível vai se tornar possível. O fechado vai se abrir. O que estava preso será solto. E você verá que o Deus que nós servimos continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meus amados, agora que já entramos juntos na presença de Deus, eu quero que você compreenda a profundidade dessa palavra tão poderosa, Efatá. Essa expressão aparece na Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 34, quando Jesus encontrou um homem surdo e que também falava com dificuldade. A palavra de Deus nos diz que o Senhor colocou os dedos nos ouvidos daquele homem, tocou a sua língua, levantou os olhos ao céu, suspirou profundamente e declarou: Efatá, que quer dizer, abra-se. E imediatamente, os ouvidos daquele homem foram abertos e a sua língua se soltou, e ele passou a falar claramente. Perceba que não foi apenas uma palavra pronunciada de forma comum, foi uma declaração carregada de autoridade espiritual. Quando Jesus disse Efatá, ele não estava apenas ordenando a cura física. Ele estava liberando vida, restaurando dignidade, trazendo libertação a alguém que havia sido excluído pela sociedade. Naquele momento,
O que estava fechado foi aberto, o que estava travado foi destravado e aquilo que parecia impossível se tornou realidade. Esse é o mesmo mover que Deus quer realizar na sua vida hoje. Talvez os seus ouvidos espirituais estejam fechados e você não consegue mais ouvir a voz de Deus com clareza. Talvez a sua boca esteja travada e você não encontra mais forças para orar, para declarar palavras de fé, para anunciar as boas novas. Mas a mesma voz que disse Efatá ao surdo de Decápolis é a voz que ecoa sobre você neste momento. Abra-se. Abra-se para o milagre, abra-se para a cura, abra-se para a presença do Espírito Santo, abra-se para o mover de Deus. Quando Jesus declarou essa palavra, ele estava mostrando que nenhuma barreira é grande demais para resistir ao poder de Deus. Nem a surdez, nem a mudez, nem a rejeição social foram capazes de impedir que a glória de Deus se manifestasse. E eu quero que você entenda com toda a fé do seu coração que nada, absolutamente nada, pode impedir o agir de Deus na sua vida. As portas que o inimigo tentou fechar, o Senhor abrirá. As correntes que Satanás tentou usar para te prender, o Senhor quebrará. O silêncio que tentaram impor sobre você será transformado em testemunho de vitória. Querido irmão, querida irmã, essa palavra Efatá não é apenas uma lembrança de um milagre que aconteceu há 2000 anos. É uma palavra viva, eficaz, que continua ecoando em nossos dias. O mesmo Jesus que curou aquele homem é o mesmo que está presente nesta oração. Ele continua dizendo, abra-se. Abra-se a novas oportunidades, abra-se ao perdão, abra-se ao recomeço, abra-se ao chamado que Ele tem para você. E aqui está um segredo espiritual. Muitas vezes, as portas externas só se abrem depois que as portas internas são destravadas. Muitas vezes, pedimos para Deus abrir um caminho diante de nós, mas esquecemos que Ele, primeiro, precisa abrir o nosso coração, a nossa mente e os nossos ouvidos espirituais. Hoje, nesta oração, não estamos apenas pedindo que Deus resolva os problemas de fora, mas estamos clamando para que Ele libere dentro de nós a capacidade de ouvir, de falar, de crer e de caminhar pela fé. Por isso, eu quero que você comece a declarar junto comigo. Senhor, eu recebo a unção de Efatá na minha vida. Eu creio que os meus ouvidos espirituais estão sendo abertos, a minha boca está sendo destravada e eu serei testemunha da tua glória. Mas a declaração de fé não é apenas uma frase, é uma chave que abre portas no mundo espiritual. Então permaneça firme. Continue conosco nesta jornada de oração, porque à medida que avançarmos, você vai perceber que algo novo vai começar a se mover dentro de você. A palavra Efatá não é teoria, é realidade. E essa realidade vai transformar a sua vida a partir de hoje. Meus irmãos e irmãs em Cristo, depois de compreendermos a força da palavra Efatá, precisamos ligá-la a uma das maiores promessas da palavra de Deus, o Salmo 91. Este salmo é conhecido como o Salmo da proteção, da confiança, do livramento, e é justamente nele que encontramos a segurança de que quando clamamos ao Senhor, Ele responde com poder. O texto começa declarando: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Isso significa que existe um lugar secreto, um refúgio preparado para aqueles que se rendem a Deus. Habitar nesse esconderijo é viver debaixo da presença do Senhor. É descansar em sua fidelidade, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos abalar. Quando ligamos a palavra Efatá ao Salmo 91, vemos que aquilo que estava fechado pode ser aberto exatamente porque estamos guardados sob a sombra do Onipotente. O inimigo pode tentar erguer barreiras, pode levantar enfermidades, pode trazer opressões, mas nada, absolutamente nada, é capaz de resistir ao Deus que nos protege. Assim como Jesus disse ao surdo e mudo, abra-se, o Senhor também diz a nós, abram-se as portas da salvação, da cura e da libertação.
No versículo 3, o Salmo nos garante: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Veja como isso se conecta ao nosso tema. Existem laços que tentam nos prender, correntes que tentam nos aprisionar, doenças físicas e espirituais que tentam nos silenciar. Mas quando declaramos Efatá em oração, estamos clamando pela abertura que só o Senhor pode conceder. O laço se desfaz, a peste é vencida, a prisão é quebrada, porque o Deus que nos guarda é maior do que toda a obra do inimigo. O Salmo 91 segue dizendo: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que promessa poderosa! É como se o Senhor estivesse nos assegurando. Ainda que todos ao seu redor sejam derrubados pelas batalhas da vida, você permanecerá de pé porque está protegido por Ele. E é exatamente isso que precisamos crer quando oramos Efatá, que as portas do mal se fechem e que as portas da vida se abram. Queridos, este salmo é mais do que poesia. Ele é uma arma espiritual, uma declaração de fé. Cada versículo é um escudo que nos cobre contra os ataques visíveis e invisíveis. Por isso, quando unimos a oração de Efatá ao Salmo 91, nós estamos proclamando algo poderoso, que nada poderá nos impedir de viver o propósito de Deus. As portas que pareciam trancadas vão se abrir porque estamos escondidos na presença do Altíssimo. E Ele mesmo é quem garante a nossa vitória. Eu quero que você tome posse desta palavra agora. Declare junto comigo: Senhor, eu escolho habitar no teu esconderijo. Eu confio na tua fidelidade. Eu declaro que as portas da bênção, da cura, da libertação e da vitória estão se abrindo diante de mim. Eu creio no poder do teu nome e descanso debaixo da tua sombra. Sinta como essa declaração fortalece o seu espírito. À medida que o Salmo 91 é proclamado, a atmosfera muda, o peso vai embora, a paz invade o coração. Isso não é apenas emoção, é o agir real do Espírito Santo. Ele está abrindo seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, abrindo seus lábios para declarar vitória e abrindo os seus caminhos para que você viva o sobrenatural. Assim como Jesus olhou para o céu, suspirou e declarou Efatá, hoje ele olha para a sua vida e repete: abra-se. Abra-se a proteção do Salmo 91. Abra-se a segurança que só Deus oferece. Abra-se a vitória que está chegando. Porque quando o Senhor guarda, ninguém pode destruir. Quando Ele abre, ninguém pode fechar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento com reverência e fé. Tu és o Criador dos céus e da terra, o Deus que abre mares, que derruba muralhas, que liberta cativos e cura os enfermos. Hoje, Pai amado, nós levantamos nossa voz unidos em oração, porque cremos no poder do Teu nome e na autoridade da Tua palavra. Assim como Jesus declarou Efatá, hoje também pedimos: abre, Senhor, as portas que estavam fechadas em nossas vidas. Abre os céus sobre a nossa casa. Abre os caminhos diante dos nossos pés. Abre as janelas da Tua graça e derrama sobre nós a chuva de bênçãos que não podemos conter. Onde havia silêncio, que haja voz. Onde havia escuridão, que haja luz. Onde havia paralisia, que haja movimento. Onde havia opressão, que haja libertação. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Por isso, clamamos agora para que toda a cadeia espiritual seja quebrada. Tudo aquilo que estava travando a vida do Teu povo, tudo aquilo que estava impedindo o crescimento, tudo aquilo que estava tentando aprisionar sonhos, sentimentos e projetos, seja desfeito agora, em nome de Jesus. Assim como o surdo ouviu e o mudo falou, declaramos que a nossa vida também será destravada pelo poder da Tua voz. E, Senhor, se alguém está ouvindo esta oração cansado, desanimado ou sentindo que não consegue mais avançar, que neste instante receba um renovo vindo do Teu Espírito. Que o Teu sopro de vida entre dentro dessa pessoa e reacenda a chama da fé. Que ela sinta de maneira real que não está sozinha,
mas que há um Deus que a sustenta e a levanta. Pai, nós entregamos também as famílias diante de Ti. Onde há divisão, que venha a união. Onde há enfermidade, que venha a cura. Onde há escassez, que venha a provisão. Onde há lágrimas, que venha a alegria. Onde há portas fechadas, que venha o Efatá de Cristo, abrindo oportunidades e libertando caminhos. E nós declaramos juntos: Senhor, eu recebo a unção de Efatá na minha vida, na minha casa e na minha família. Eu creio que a partir de hoje, nada será como antes. Eu creio que os meus ouvidos estão sendo abertos, a minha boca destravada e os meus caminhos liberados. Meu irmão, minha irmã, permaneça firme nessa oração. Continue conosco, porque este é apenas o início do mover que Deus preparou para você. O Senhor já está operando e o que Ele começou, Ele é fiel para completar. E antes de encerrarmos este momento, eu quero te pedir algo especial. Se esta oração falou ao seu coração, se você sentiu a presença de Deus, não guarde só para você. Compartilhe esta oração com alguém que precisa ouvir. Clique no botão de inscrever-se aqui no canal. Ative o sininho para receber as próximas orações. E deixe também o seu comentário com um amém ou um testemunho daquilo que Deus já está fazendo. Isso não é apenas engajamento. É uma forma de espalhar a palavra e de unir uma corrente de fé que abençoa vidas ao redor do mundo. Lembre-se, quando você compartilha, você se torna instrumento de Deus para abrir portas na vida de outros. Quando você se inscreve, você fortalece esse ministério para que juntos possamos continuar levando a luz da palavra. E quando você comenta, você declara publicamente a sua fé, e o céu se alegra com cada palavra de confiança que sai da sua boca. Portanto, fique conosco, acompanhe cada oração e seja parte dessa família de fé, porque Deus tem muito mais reservado para você. E a jornada que começamos hoje é apenas o início de grandes milagres que estão por vir. E que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Amém.